Nós, desde o primeiro momento de qualquer governo burguês, a gente milita para a derrubada desse governo, né? Isso vale para qualquer um, vale para o Sarney, para o Collor, vale para o Fernando Henrique, valeu para o Lula, para a Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula de novo agora. Então nós somos uma organização que conspira para que a classe trabalhadora tome o poder, e isso necessariamente exige a destruição de todas as instituições desse Estado e a derrubada dos governos, né? Então, a gente sempre foi a favor da derrubada do governo Dilma, como de qualquer outro. Agora, é evidente que a gente defendia a derrubada do governo Dilma através de instrumentos da classe trabalhadora, de que fossem os próprios trabalhadores a derrubar esse governo e a construir um governo operário, né? Não foi o que aconteceu. Agora, a luta de classes, ela não é esquemática, né? Não é porque não aconteceu o que nós defendemos, que não foram soviets que derrubaram a Dilma, que não foram organismos da classe trabalhadora, que a gente não ache que o processo de derrubada da Dilma tenha sido decorrente de uma mobilização de massas. Nós não achamos que foi a Globo quem derrubou a Dilma, nós não achamos que foi a direita quem fez um putsch, um golpe contra a Dilma. O que existiu durante o ano de 2015 e 2016, né, até que a Dilma fosse derrubada, foram manifestações de massa nas ruas, né? Foram as maiores manifestações que o país já tinha tido, inclusive, mais do que nas diretas já, em 84, mais do que na queda do Collor. É bom lembrar que o governo da Dilma governava o país com 2 anos consecutivos de uma recessão enorme, né? O Brasil teve queda do PIB, tanto em 2014 quanto em 2015. O desemprego estava crescente, ou seja, tinha uma impopularidade enorme do governo, e a verdade é que as pessoas queriam a derrubada do governo. A Dilma não era apoiada por mais do que 10 ou 15% da população. Então, esses são os elementos que explicam a queda da Dilma. Um governo que tivesse popularidade ou tivesse um mínimo de respaldo popular não teria sido derrubado. Não foi o Congresso que resolveu derrubar a Dilma. O Congresso estava lá o tempo inteiro e soube lidar com o governo da Dilma. O toma lá da cá existia da mesma maneira. O Eduardo Cunha já tinha ganho muita coisa do governo e já tinha dado muita coisa para o governo, muitas votações que tinham feito juntos. Então não se explica essa tese de que houve um golpe porque o Eduardo Cunha conspirou contra. Conspirou por quê? Não estava até então apoiando o governo do PT? Sempre apoiou. O Centrão, né, com outros nomes, mas os mesmos partidos tinham composto o governo da Dilma, né? O PL do Valdemar Costa Neto tinha tido ministério, o Crivella, né, o bispo Crivella tinha tido ministério do governo Dilma. Então estava todo mundo contente. Quem não estava contente era a população. Os partidos de direita, os militares, estava todo mundo satisfeito com o governo do PT. Quando que isso começa a virar? Quando a economia afunda, e quando a economia afunda não só passa a ser um mau negócio, está associado a um governo impopular, um governo que cortava verbas do orçamento, um governo que era mal visto pelo desemprego, pela crise social que o Brasil já vivia. Então, tu apoia um governo popular, mas um governo impopular, o preço já é mais caro, né? E esse preço mais caro começou a ser cobrado do PT, e o PT não teve como atender a essas chantagens todas do Congresso. As emendas parlamentares, a corrupção que sempre rolou solta nos governos do PT e que deixava todos esses partidos roubarem junto com ele próprio, passou a ficar mais difícil num cenário de corte orçamentário, de paralisia das obras, né? Então, o que aconteceu foi isso, um governo em crise que viu desmoronar o apoio popular e, logo na sequência, viu desmoronar o apoio parlamentar também. A imprensa também passou a fazer campanha contra o governo. Então, a derrubada da Dilma se deu absolutamente dentro da normalidade da democracia burguesa, que não é ética, a democracia burguesa não é correta, não é limpa, não é justa. A democracia burguesa é essa que a gente vê aí todo dia. É a democracia para os ricos, que joga a polícia contra a pobre, a justiça que não funciona, e isso é a democracia burguesa. Então,
parlamentares se utilizarem de cláusulas, digamos, né, de regras que fazem parte dessa democracia suja, que é a democracia burguesa, para derrubar um governo que até então servia para eles, mas num determinado momento passou a ser inconveniente, está tudo dentro da regra do jogo. Nós não vemos que tenha havido golpe nenhum, é o que acontece regularmente, é previsto pela burguesia que ela possa retirar alguém dela própria, como era a Dilma, né, como todos eles são governos burgueses, é previsto que a burguesia possa retirar algum dos seus quando a situação complica, como fizeram com o Collor. O Collor também não foram, ainda que as manifestações populares tenham sido a causa primeira, né, da derrubada do Collor, mas quem apertou o gatilho, quem de fato fez com que o Collor fosse destituído, não foi uma ocupação do Palácio que tirou o Collor arrastado lá de dentro. Foi uma votação de impeachment no Congresso também, contra o governo burguês. Quem votou o impeachment do Collor não foram organizações trotskistas, operárias, foram o MDB da época, foi o PSDB, foram os mesmos partidos que depois votaram o impeachment da Dilma, pelas mesmas razões, não porque fossem contra o Collor, ou porque fossem contra a Dilma, mas porque circunstancialmente esses governos já não serviam mais para eles, era melhor colocar um outro no lugar, conforme as regras que o próprio jogo permite, não tiveram que mudar a Constituição, não tiveram que rasgar a Constituição, usaram a Constituição, através dos meandros que ela tem, para descartar alguém que já não servia mais para eles, e o povo assistiu a tudo isso satisfeito, a verdade foi essa. O povo, na sua grande maioria, festejou e se sentiu aliviado quando a Dilma caiu. E nós não estamos dizendo que isso é correto, nós estamos constatando. O povo não mexeu uma palha, não mexeu um músculo para defender o governo da Dilma, porque era um governo odiado pela população, e ela só pôde ser derrubada por causa disso. Porque antes de qualquer outra coisa, quem abandonou a Dilma foi o povo. O Congresso foi depois, diante de um governo que não tinha apoio popular, e que também não tinha mais verba para distribuir, como sempre tinha feito, para a corrupção, para as negociatas, removeram ela para reiniciar do zero com um novo governo em que pudessem fazer arranjos mais favoráveis aos seus próprios interesses, que foi o que acabou acontecendo com o Temer, né? Não foi um golpe orquestrado pela CIA, porque quem diz essas coisas que foi um golpe, os Estados Unidos deu um golpe, a Globo deu um golpe, tem que explicar por que não deram esse golpe em 2013, por que não deram em 2011, por que não deram em 2009, em 2007. É uma pergunta que eu faço até, não sei se a gente pode aqui inverter o questionador, mas por que não deram esse golpe antes? A Globo não estava lá do mesmo jeito? Ou a Globo virou de direita só em 2015? A CIA não estava lá em Nova York, não estavam lá, eram as mesmas instituições. Então por que eles esperaram para dar o golpe em 2016? Eles não tinham força antes? Por favor, né? Então ele só não houve esse golpe antes, porque nunca foi a ideia de ninguém dar golpe nenhum. O golpe era o próprio governo do PT, o governo do PT estava fazendo tudo o que a burguesia queria. Quando parou de fazer, porque veio a crise econômica, digo novamente, 2 anos de recessão violentíssima. Isso explica as coisas. A economia é o motor das coisas. Vou dar um outro exemplo. Os 2 anos anteriores à derrubada do Collor, sabe o que teve no Brasil? 2 anos de recessão violenta. A história não a história não é, digamos, 2 mais 2 são sempre 4, né? Não existe uma fórmula de que sempre que houver 2 anos de recessão forte seguidas, o governo de turno vai ser derrubado. Mas é óbvio que tem uma relação, né? Nunca tinha havido 2 anos com uma recessão tão forte como aconteceu em 91, 92. Resultado, crise social, o governo já não arrecada mais impostos, tem que cortar orçamento, tem que parar e fechar a torneira das emendas parlamentares, ou seja, vai perdendo apoio entre o Congresso, vai perdendo apoio entre a população. Resultado, crise, desgaste, mobilização popular, Collor derrubado. 2015 e 2016, recessão, 2014 e 2015, melhor dizendo, recessão violentíssima, o governo não faz mais obra, o governo não consegue mais fazer política social, o governo corta a verba da universidade, o governo congela salário de servidor, o governo privatiza, o governo faz reforma para retirar direitos. Qual é o resultado? É crise social, derrubada do governo. Então, não foi uma conspiração, algo externo, não foi nada disso. Se tivesse sido, a frase do Trotsky se aplicaria como uma luva. Tivesse vindo tropas dos Estados Unidos derrubar a Dilma, ou tivesse efetivamente sido um golpe, né? Se
se o Kerensky fosse derrubado pelo Kornilov, pelo Deniquinho e o Denit, nós lutaríamos contra os que tentassem dar golpe no Kerensky, que foi o que os bolcheviques fizeram. Mas, ao mesmo tempo, eles próprios estavam tentando derrubar o Kerensky. E é isso que um pouco a esquerda no Brasil perdeu. A esquerda fica reclamando de pseudos golpes que a direita estaria sempre orquestrando contra os governos do PT, né, para a gente dar o nome aos bois, só que ela própria nunca está conspirando para derrubar o governo do PT. Não, ela não dá uma alternativa, ela não se coloca como alternativa pela esquerda para ser uma opção em caso de derrubada desse governo. Então, se a massa um dia resolver derrubar o Lula agora de novo, nesses próximos 3 anos, a única coisa que ela vai enxergar pela frente é uma alternativa de direita, que a esquerda se recusa. A esquerda hoje só atua por dentro das 4 linhas e das instituições burguesas. Os únicos grupos que cogitam a hipótese de derrubar presidente, de fazer alguma outra coisa, são a direita. Então, se a população um dia se cansar do Lula e resolver derrubar o governo, ela vai olhar para o lado e as únicas pessoas que vão estar dispostas a organizar essas pessoas que querem derrubar o governo vão ser a direita. Isso é profundamente lamentável, né? Isso mostra o que virou a esquerda institucionalizada hoje no Brasil.